É, tá faturando, rapaz. Tá bom. Olha aqui, o Cruzeiro, em primeiro lugar, antes de chamar o Cruzeiro, deixa eu só lembrar uma coisa a vocês aqui. Dia 7 de agosto, portanto, na próxima semana, vai rolar aqui na Band o primeiro debate entre candidatos ao cargo de governador do estado. No Brasil, o primeiro debate acontece aqui na Band Minas, em HD para todo o estado. Desculpa, tá? Desculpa. Em HD para todo o estado. Desculpa que é em HD. Então é o seguinte, acontece dia 7 aqui na Band. Estamos aqui provisoriamente. A gente volta na sequência, logo após o debate, com um novo cenário e tal, uma nova roupagem, algumas mudanças lá nos Donos da Bola. Portanto, você está convidado a acompanhar o debate que rola no próximo dia 7, hein? Os candidatos ao governo de Minas, aqui na Band, no primeiro debate de todo o país. Você vê aqui, Cruzeiro enfrenta o Botafogo amanhã lá no Maraca, com o objetivo de aumentar sua folga na liderança do Campeonato Brasileiro. Pela fase do rival, a partida parece ser ideal para que isso aconteça. Quem traz detalhes é Ricardo Félia. Daqui a pouco a gente discute com Léo Gomide e Diogo Ramalho aqui. Roda aí. Parece uma vocação desse time do Cruzeiro. Melhor ataque do Brasileirão, 28 gols. Só que o homem-gol vive uma fase de jejum. São 3 jogos sem marcar. Independente de estar 3 jogos sem fazer gol, o importante é que o Cruzeiro seja líder, que esteja mostrando um futebol bom. O fim do jejum pode ser no sábado contra o Botafogo no Maracanã. No treino coletivo, Marcelo Moreno mostrou que está em forma. Quem também marcou foi o artilheiro do Brasileiro, Ricardo Goulart. Para encarar o Botafogo, o Cruzeiro terá apenas uma mudança. Mike entra na lateral direita, no lugar de Ceará contundido. O Mike entrando mais ofensivo, o Ceará também chega muito na linha de fundo. Então, quem jogar, a gente sabe que a gente vai ter um poder ofensivo muito bom e Deus quiser vai dar tudo certo para a gente conquistar os 3 pontos. Vai ser o encontro de 2 times que vivem momentos opostos. A Raposa é líder, tudo numa boa. Já a Estrela Solitária ocupa apenas a 13ª posição, a 2 pontos da zona de rebaixamento. E os problemas não param por aí. O cenário para enfrentar o Botafogo é bem favorável ao Cruzeiro. O time carioca não vai nada bem dentro de campo, muito menos fora dele. Salários atrasados, crise entre jogadores e diretoria. O momento entre os 2 times é muito diferente. É jogar sem receber. O lateral esquerdo Egídio já passou por isso. É complicado, né? A gente trabalha o dia a dia para esperar no começo do mês receber, né? Graças a Deus que o Cruzeiro paga direitinho, tem os salários do dia e a gente corresponde dentro de campo. Se a partida pode ser mais fácil, ninguém no Cruzeiro aposta nisso. Todo jogo é complicado do brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que estar focado, ligado o tempo todo. Sabendo das dificuldades que eles estão passando por lá. A gente espera que seja um jogo muito duro. Marcelo Moreno ficou fora da seleção dos estrangeiros do jogo aberto. Já mandamos para lá a reclamação por escrito em 2 vias, reconhecida em cartório. Não pode. Ele, o Samúdio, fora. Não tem condição. Olha aqui. Impressionante como bate bem na bola esse Egídio, né? Eu acho que rolou meio que uma moda em criticar o Egídio, mas como bate bem na bola. Mas também não inventa muito não, Egídio. Joga um arrozinho com feijão e tal, que vai vingar. E dependendo de uma certa idade, aliás, dependendo não, vai chegar numa certa idade que você pode meter a 10, você vai saber jogar. Boa tarde, Amar, tudo bem? Boa tarde, Everton. Boa tarde, pessoal de casa. Você está de brincadeira, né? 10 no Egídio. Quando ficar mais velho, não pode? Não, 10 é para um cara igual o Pilo, que vestiu a 5, vestiu a 8 e agora... Que comparação, ué, mas aí você quer me quebrar, ué. 10 no Egídio? Que comparação, 10 no Egídio? Ué, o cara foi 5, o cara foi 8 e agora é 10. Aí sim. Agora, o Lucas Silva, se você falar comigo que quando estiver no final de carreira, vai vestir a 10, eu concordo. Agora, o Egídio bate bem na bola? Muito. Mas a 10 você forçou muito. Você é impressionante demais. Como a sua visão de futebol é limitada, Ramalho. É impressionante. Como é que você diz que o Egídio, que é um cara que tem habilidade, tem velocidade, é evidente que quando ele estiver já com uma fase adiantada na carreira, ele vai vestir a 10, porque ele põe a bola onde ele quer, cara. Mas isso ele é uma coisa. Agora, para vestir a 10 tem que ser mais do que colocar a bola onde quer. Não, o Egídio Kleber, não, que era lateral do Internacional, hoje joga no meio. E aí? Ué, mas você quer comparar o Kleber com o Egídio? Da mesma coisa. Não, senhor. Mesma coisa. Não, senhor. Você forçou muito aí agora, com todo respeito ao Egídio, mas 10 não. Deixa eu ver o Twitter de uma vez aí, Felipe.
por gentileza. O Twitter que chega do William de Moraes, sobrinho do Vinícius de Moraes. Essa pode ser a chance que o Mike esperava para se firmar de vez? Dá para jogar Mike e Egídio juntos? Dá. Prender os volantinhos ali, acho que dá. Não dá, Ramalho? Essa você vai comigo? Que dá. Para o Cruzeiro é um pouco mais difícil do que para outros times, porque tem 2 volantes que saem muito para o jogo. É o caso do Henrique e do Lucas Silva. Mas aí é uma questão de conversa. Fica mais o Henrique, aí libera os dois. Claro que quando um subir, o outro fica mais, mas dá para jogar, lógico que dá. E aí, Gomide, tudo bem, Gomide? Tudo tranquilo, Everton. Dá para jogar Mike e Egídio, Gomide? Ô, Everton, eu acho que acredito que o quanto mais uma equipe for ofensiva, para mim, me agrada mais. Então, eu creio que são 2 laterais que têm como características muito mais o avanço do que ser aquele lateral que espera o jogador adversário. Eu acho que dá plenamente. Aliás, ontem eu estava com a Monique Fernandes, no Jornal Band de Minas. Aliás, vem novidade do Jornal Band de Minas aí também. O Júlio vai brigar comigo que eu estou anunciando, mas enfim. Para quem já brigou essa semana, brigar 2 vezes, 3, não vai adiantar, não vai mudar muita coisa, não. E a Monique me perguntou ontem, que a Monique sabe tudo de futebol. A Monique perguntou para mim, Everton, a entrada do Mike ontem no Jornal Band de Minas, muda alguma coisa? Eu disse que não, muda não, mas muda. O time fica muito mais ofensivo, com mais velocidade. Mas é que na hora que eu falei que não muda, a Julinha, que trabalha no jornal aqui, falou 30 segundos, não deu tempo de explicar. Por isso que eu estou terminando a explicação hoje, entendeu? Então, pega esse trecho aí, viu, Julinha? Pega esse trecho aí e põe no jornal hoje. Deu tempo de você dormir e pensar na explicação. A Júlia, eu vou fazer um comercialzinho. A Júlia sabe tudo de bola e joga futebol. Então, qualquer dia a gente vai trazer ela aqui para falar. Inclusive, mais do que uns caras aí que acham que jogam muito. A fase do Botafogo, daqui a pouco, Júlia, você vai responder também. A fase do Botafogo, começa com você, Gomide. Você sabe que esse jogo contra o Botafogo é o tipo de jogo que me deixa preocupado? Que tá tudo tão ajeitadinho para o Cruzeiro chegar lá. O Cruzeiro é melhor, é líder. No Maracanã, que é meio que um campo neutro e tal. Botafogo desarrumado, sem dinheiro. Mas e se os caras resolvem ir para superação, dá uma dificultada, né, Gomide? Ô, Everton, eu acho que por mais que o Botafogo esteja com problemas hoje internos, eu acho que pesa muito também o caráter do jogador, a vontade do jogador também não querer manchar o currículo dele com um possível rebaixamento. O Botafogo, se ele perder nessa rodada, e dependendo dos resultados do Flamengo e também do próprio Bahia, ele pode entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que pesa muito mais esse lado da responsabilidade do jogador com a carreira dele do que ele fazer corpo mole e prejudicar o clube. É claro que eles vão entrar em campo querendo a vitória e sair dessa situação incômoda. Claro que também pesa o fato de 5 meses sem receber salários, 3 meses de direito de imagem também atrasados. O Wagner Mancini, desde que chegou ao Botafogo, nunca recebeu o salário integralmente. O Sheik está tendo que ajudar os jogadores mais jovens. Só que eu acho que nesse momento eu acredito que pesa muito mais o caráter, a idoneidade dos jogadores do que querer fazer esse corpo mole e abrir mão. Falar, não, deixa o Botafogo cair, eu não vou me responsabilizar por isso. Quem vai ficar manchado é o clube, claro, mas os jogadores que lá estiveram também. Só entrando naquela discussão que vocês estavam falando aí a respeito do lateral esquerdo do Egídio, é porque você tem alguns exemplos. Aí teve o Gilberto, que começou como lateral esquerdo e depois vestiu a 10. Teve também o Zé Roberto, que começou como lateral esquerdo e também foi para o meio campo. Mas nessa eu vou concordar com o Diogo aqui, não dá para ele vestir a 10, não. Ou seja, parece que até que vocês combinaram, né, de derrubar uma tese minha que eu vou bater em cima. Vou continuar batendo. De que o Egídio lá na frente, depois dos 30, ele pode meter a 10. Vestia 10 aonde? Num time como o Cruzeiro? Claro que num time menor. Óbvio que é num time menor. Mas aí se for para um time de segunda divisão, aí é óbvio que é óbvio que é num time menor. Né? Não estou me referindo... Não, se ele está no Cruzeiro, eu estou comparando a mesma situação dele no time grande. Você tem que ampliar o seu campo de visão em cima do que eu estou falando. Agora, se for para um Chapecoense, com todo respeito, for para um Criciúma, aí pode. Botafogo em crise, Ramalho. Botafogo em crise. É um adversário mais cascudo do que se a casa tivesse em ordem. Aliás, estão falando aí que se continuar a coisa do jeito que está, vão decretar falência lá no final do ano. Olha, Everton, jogador de futebol, a gente sabe, não é segredo para ninguém que trabalha no meio. Quando está numa situação dessa, existe o tal do boicote, né? Não adianta porque muitos já fizeram, vão continuar fazendo. Mas no caso do Botafogo, se é que estão fazendo isso, eu não estou afirmando nada, esse é um jogo que eles não vão fazer o contrário.
olha, vamos vencer o líder justamente para mostrar para essa diretoria que passou da hora da gente receber o que a gente merece, que o grupo é bom, que o grupo tem qualidade e nada melhor do que vencer um time que está sobrando no Campeonato Brasileiro. Então, vai ser um jogo cascudo para o Cruzeiro, até por isso. O Botafogo vai aproveitar esse mau momento nos bastidores para mostrar para a diretoria que o grupo tem qualidade. Daqui a pouco uma matéria especial e ficou muito bacana a matéria. Vale a pena você, torcedor do Cruzeiro, aliás, você, torcedor do Cruzeiro, e você que gosta de futebol, ficar ligado nos donos da bola. Gisele Ramos, a mãe do Dieguito, foi bater um papo com o Ricardo Goulart. Fico muito à vontade para falar do Goulart, que sempre defendi que ele é o cara desse time do Cruzeiro. Ele é o cara. Ele é o cara, é a mola propulsora desse time. Bonito isso, né? Mola propulsora desse time, sabe? É o principal jogador desse time, indiscutivelmente. Quando eu falo isso, não é que é o craque, não. É o cara que faz o Cruzeiro, essa maquininha de jogar futebol, principalmente quando a bola chega ao meio-campo ali. Daqui a pouco uma matéria especial com o Ricardo Goulart, então já te convido para ficar por aí. Vamos com o Galo agora, vamos lá? Nós já encontramos no mês de agosto, né? Aliás, encontramos, não entramos. Está escrito entramos ali, eu que falei encontramos. Tá? No mês de agosto. E até agora, o Atlético não conseguiu um padrão de jogo. Isso é muito sério. Será que agora o time consegue um foco? E aí a gente vê a matéria do Mr. Band, Luciano Dias, e daqui a pouco vamos explorar isso aqui com o Léo Gomide e também com o Diogo Ramalho. Claro que com a sua participação pelo @osdonosdabola_mg. Eu quero a sua opinião no Twitter também. Roda aí. O 2014 do Atlético tem sido movimentado, nem tanto dentro de campo e sim fora dele. Nos bastidores, por exemplo, teve mudança no comando técnico. Paulo Autuori chegou no começo do ano, mas não teve sucesso. Perdeu o Campeonato Mineiro. Levir Coupe foi o escolhido para substituí-lo, mas ainda não encontrou o time ideal. Inclusive, a eliminação da Libertadores foi com Levir no comando. Teve contratação bombástica que não foi concretizada. Alexandre Calil tuitou que a Anelka é do Galo, mas o francês não desembarcou em BH. O Atlético também comemorou as convocações de Vitor e Jô para a Copa do Mundo. A vitória dentro de campo foi o título da Recopa. Foi o último jogo de Ronaldinho com a camisa alvinegra. Aliás, a saída do craque se arrastou por alguns dias e ele foi embora recebendo muitas homenagens. O 2014 do Atlético tem sido intenso, mas os torcedores querem que a equipe engrene dentro de campo. Com um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, o Galo ocupa a modesta 11ª posição com 15 pontos. Tem também a Copa do Brasil, que o time nunca conquistou. Será que o Galo vai encontrar o foco nos últimos 5 meses do ano? Uma equipe que 2013 fez tanta coisa, de 2012 a 2013, até acho que a gente começou esse ano oscilando um pouco. É uma equipe que tem condições de chegar ao título, né? A gente tem que pensar, porque nosso time é um grupo forte, e só que estamos oscilando muito, né? Deixando de ganhar alguns pontos que em casa a gente poderia ter ganho, mas é trabalhar, continuar persistindo, se concentrar mais, se esforçar um pouco mais, tudo depende de trabalho, né? Já são 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Domingo contra o Atlético Paranaense no Independência, a chance da recuperação. É um jogo difícil, com uma grande equipe que vem de uma derrota assim como nós. E nós numa colocação indelicada no campeonato. Então eu espero que nós possamos fazer uma grande partida e, se possível, com esses 3 pontos, que é fundamental para nós no momento da competição. Levir Coupe faz os últimos ajustes na equipe para encarar o Furacão. Treino pesado, campo reduzido, time compactado. O substituto de Ronaldinho já foi escolhido. Responsabilidade para Guilherme. Alguns jogos que eu joguei com o Guilherme, ele me deu assistência de gol, recebi bastante bolas, então a questão de armação a gente ainda está com uma boa qualidade, né? Um Atlético que ainda procura o caminho para entrar de vez nos trilhos em 2014. Muito bem. Vamos falar de uma situação de um time. Quando o time desmancha de uma temporada para outra, a gente coloca a culpa no desmanche, não é?
E não é o caso do Atlético. O Atlético perdeu jogadores pontuais extremamente importantes. O Bernard na melhor fase da carreira. Agora saiu o Ronaldo, que era meio que um cara também que tinha uma certa liderança. E isso tem influência, sim. Quem acha que não tem, eu respeito, mas para mim tem influência. Ou seja, mudou muito pouco esse time com relação àquele de 2012, 2013, principalmente no primeiro semestre. Eu começo com você, Gomide. Por que o Atlético não tem hoje um padrão de jogo? Por que se questiona tanto hoje, mais do que há um tempo atrás, os dois volantes? Por que hoje o Hever já não é mais uma unanimidade na defesa? Por que esse time não tem consistência, não tem equilíbrio e por que é tão questionado, Gomide? O Everton, a gente estava até discutindo aqui quando a gente via essa excelente matéria aí do Luciano. Foi algo até que eu pensei esses dias, é o seguinte, 2012 o Atlético apresentava um futebol com uma qualidade muito superior ao que apresenta hoje, foi vice-campeão brasileiro. Se você pegar a escalação daquele time, tinha o Bernard, agora o Ronaldo saiu, que eram dois jogadores protagonistas, e tinha um lateral esquerdo que era um feijão com arroz, nada demais, bom jogador. Não comprometia, mas não era também uma peça-chave. O Tardelli ainda não estava. Se a gente for pensar o que tem hoje, você substitui aí o Bernard pelo Tardelli, o Ronaldo saiu, ou seja, é praticamente a mesma formação, Everton, mudou-se muito pouco. Por que em 2012 o Leandro Donizete e o Pierre serviam e hoje não servem mais? Aí você fala que, nossa, o futebol teve uma evolução em 2 anos. Não teve, Everton. Quem não teve evolução foi o Atlético, que se acostumou a jogar de uma forma que os adversários estudam, hoje sabe como o Atlético joga, hoje sabem como o Atlético joga, e o Atlético, ao longo desse tempo, não encontrou alternativas para mudar o seu estilo de jogo, mesmo não tendo que mudar as peças, trocar um jogador por outro. O Atlético tenta jogar desde o futebol que ele tem desde 2012. 2 jogadores abertos pelas pontas, um jogador centralizado que é o Jô, Leandro Donizete, Pierre fazendo ali a proteção. Poderia se mudar? Pode, mas com as peças que você tem, eu acho que o time devia encontrar alternativas no próprio elenco para conseguir ter uma qualidade melhor de jogo. Não vai contratar, pelo que eu sei, por exemplo, um volante ali que tenha mais saída de bola, que tenha um chute de fora da área, pelo que eu sei, não vai contratar um jogador para essa posição. Então, eu acho que aí é o dedo do técnico. A gente já discutiu isso. Desde que o Cuca saiu, os 2 treinadores falaram, não, a gente não tem que mexer em nada. O time está aí. É o último terço do campo que decide, a habilidade do jogador. E ontem, uma fala do jogo chamou muita atenção. Ele falou, a gente passou muito tempo achando que a nossa técnica ia resolver e está vendo que não está resolvendo. Porque não é só na técnica, é no coletivo. É no coletivo, O Atlético não tem jogada ensaiada, o Atlético não tem jogada de bola parada. Falta a próxima área. É um balão para a área ali para explorar o Hever e o Leonardo Silva, que tem boa estatura. Mas você não vê um jogador puxando na primeira trave para fazer um desvio, para chegar alguém na segunda trave e tentar surpreender o adversário. Você não vê isso. O Atlético, a gente já falou isso, não tem coletivo. Aquelas jogadas de ultrapassagem que a gente via muito quando o Cuca estava aí, você não vê mais. O time treina, você que está lá todo dia? Diogo, eu acho que deveria treinar mais, sinceramente. Mas a questão é treinar mais ou treinar com um cara mais estrategista? Porque eu, sinceramente, Pode ser também. Fica até chato, né, cara, de falar sempre a mesma coisa todo dia. Mas, eu vou dizer uma coisa, porque não é treinar muito tempo, treinar todo dia. Não adianta. Se pegar um cara que não sabe montar uma estratégia, não vai resolver. Não vai resolver. Se hoje o Cuca volta, pega o Atlético sem o Ronaldo e sem o Bernard, e sem um lateral esquerdo bom, Lucas Cândido por ali, vai. Ou que seja o Dáculo, sabe? Ou então, estão falando então de Alex Dias, cara do Milionário, tá de brincadeira comigo também, né? Aí, o Cuca arrumaria esse time. Ramalho, você acha que o problema do Atlético é técnico? O técnico que eu falo, a figura do técnico que fica no banco ali, que não está sabendo montar esse time, formatar esse time dentro de campo? Não só isso. Não estou dizendo que o Levir Coupe é um bom treinador, porque eu também acho que não seja. Mas vamos por partes. O Atlético hoje tem um bom time dos 11 que entram jogando. E aí tem um lateral esquerdo que é sem condições, não existe, o Emerson Conceição não dá.
Quando o Gomide fala que o futebol não evoluiu em 2 anos, eu discordo também. Não é que foi uma evolução monstruosa, mas o meu primo, Muricy Ramalho, foi o primeiro treinador que falou isso no início do ano. O futebol evoluiu de uma maneira que o Atlético é muito previsível, porque marca o 10, marca o cara que arma o jogo e acaba o time. Não tem mais nada. Tudo bem, mas aí eu vou entrar na questão dos 2 volantes. Você disse, por que eles renderam e agora não rendem mais? Porque agora, no futebol de hoje, olha o Cruzeiro do Lucas Silva, olha o Corinthians do Elias. O cara que leva essa bola da defesa para o ataque, que arma esse jogo, principalmente quando o Everton Ribeiro está muito marcado, quando o Guilherme está muito marcado, tem que ser o volante. O Cruzeiro tem 2 bons que fazem isso, o Corinthians tem o Elias. Por que são líderes do campeonato? Claro que isso contribui. Então, para mim, um dos principais problemas, o Emerson Conceição não vou nem comentar, mas um dos principais problemas do Atlético hoje são os 2 volantes, que marcam relativamente bem, que isso também caiu. A gente tem que frisar isso, mas saem para o jogo muito mal, principalmente o Pierre. Muito mal. O Donizete caiu nisso também. Né, pois é, mas o Donizete caiu nisso também. Mas e claro, quando eu falo, os homens de frente não fazem mais a função. Mas a bola não chega. Não. Estou dizendo o seguinte: não fazem mais aquela função de marcação, de ocupação de espaço, como fazia em 2012 e no primeiro semestre de 2013. Mas faziam sabendo que a bola ia chegar, o time tinha um padrão que não tem mais. A bola estoura nos volantes e nos zagueiros o jogo inteiro. A bola estoura nos volantes e nos zagueiros o jogo inteiro. Aí você vai querer cobrar do principal homem que o Atlético tem hoje. Se você marcar o Tardelli hoje, você mata 30% desse time, ou mais. Então, se os caras marcam o Tardelli... Aí é que tá o que eu falei. Eu estou dizendo. Então é o seguinte, o problema não é... Eu entendo que o Atlético tem volantes que não são espetaculares, mas são bons volantes. Agora, toda hora a bola está estourando nos caras e, consequentemente, estourando na defesa. Por quê? Compactação, ocupação de espaço, os caras da frente... Mas aí você está falando comigo, então, que a culpa é do Tardelli e do João. Não, a culpa é do quarteto de frente, mas não é deles. A culpa é do treinador que não conseguiu encontrar uma maneira de compactar esse time. Essa bola não pode chegar nos volantes com a facilidade que está chegando. É isso que eu estou dizendo. Pois é, tudo bem. Aí eu posso até concordar com você, mas e na hora de sair... Você tem que concordar? Não, eu tenho minhas dúvidas ainda, não concordo em tudo não. Mas e na hora de sair com a bola? Cadê a qualidade? Então, se ele sai mal com a bola, se o Leandro Donizete sai mal com a bola, ela vai estourar lá e vai voltar nele de novo, isso é óbvio. Isso é óbvio. Então a culpa não é só do pessoal que está lá na frente. Deixa eu chamar o Twitter aí. Você está conseguindo me Deixa eu só concluir, só concluir rapidinho. Aqui, espera um pouquinho. Põe o Twitter na tela aí, por favor. Gustavo 10-3103 deve ser o telefone dele. O elenco do Galo já deu o que tinha que dar. Nenhum técnico vai dar jeito nisso. Eu discordo, viu, Gustavo? O torcedor está cada dia mais desanimado. Acho que o torcedor não está desanimado porque o time não dá o que tinha que dar, não. São por outros fatores. Um deles, a insistência com o Emerson Conceição na lateral esquerda. Outro fator, a falta de criatividade para fazer bons negócios. Gomide. Eu concordo que contratações... Aliás, já emenda com esse negócio do Bolanhos. Tá vindo, não tá? Tem alguma coisa de verdade nisso? Pelo que eu sei, o jogador teria sido oferecido. Ele não joga mais pelo Copenhagen da Dinamarca. É um jogador que está livre aí no mercado. E seria um nome que agrada a diretoria. Ele não é um jogador que atua centralizado, distribuição de jogo. Ele é um jogador que atua muito mais pelos lados do campo, em velocidade, faz aqueles movimentos de ultrapassagem, do que ser aquele jogador que vai ser a cabeça pensante. É bom jogador, Gomide? Tem lugar no time atleticano? Eu acho que poderia ser titular. Aí o Michael Suel poderia ir para o banco de reservas. Mas voltando a essa discussão, eu concordo. É claro que existe uma evolução no futebol, etc. Só que, Diogo, quando você tem um elenco, você tem os 30, 28 jogadores à sua disposição. Você chega para a sua diretoria e pergunta, e aí, vocês vão trazer alguém? Não, não vamos. Você vai ter que se virar com o que você tem. É claro que isso limita o seu trabalho. Só que o seu dever é encontrar uma alternativa. E o Atlético não encontra alternativa. Não faz nenhum teste. Joga sempre com os 3. O Michael Suel está jogando fora de posição, joga aberto na direita, marcando o lateral adversário. Pouco chega na área, que era diferente do que ele fazia no Botafogo. Ele chegava frente a frente com o goleiro, podendo ter na área adversária, podendo ter chance de finalização. Hoje ele só chega pelas diagonais, que não é a dele. Eu acho que ele joga fora de posição.
colocar o Dátulo. O Dátulo é um jogador que joga muito mais aberto pelos lados do que o Michael Suel, por exemplo. Então, eu acho que alternativas têm de ser criadas. Por que o Tardelli não pode ser experimentado como centroavante? Ah, tá certo, ele arma muito bem, mas ele rende muito bem perto da área também. Porque desde que ele chegou, ninguém nunca testou isso. Você falou do Bolanho jogar aberto pelos lados e tal, e o Felipe está me lembrando aqui, o Luan faz isso muito bem. Velocidade, joga pelos lados e tal. E o Luan também, acho que já está passando, minha gola está torta, o que está acontecendo? E está passando a hora realmente, ficou mais ainda, está passando a hora de ver isso aí, entendeu? E corrigir, poxa, corrigir isso aí, sabe? Se tem jogadores no banco que podem render no time titular, por que não usa? Quem? O Everton. Né? O próprio Luan. Não, deixa ser o Luan. Quem mais? Isso aí que eu ia concluir. O Dátulo não é uma sumidade, não. Mas o Dátulo, por exemplo, na bola parada, você teria um jogador para resolver o problema. Eu concordo do Luan e do Dátulo, mas muito se fala que o Atlético tem um grande elenco, um bom elenco. Já teve, não tem mais, principalmente em termos de campeonato brasileiro. Você daria uma sequência ao Eduardo de volante? Talvez sim. Eu teria que testar alguma coisa, já que os dois não estão funcionando, tem que testar. Me fale em rápidas palavras aí sobre o Eduardo, por gentileza. Eu acho ele um bom jogador. Foi o que a gente discutiu também quando ele teve a oportunidade contra o Bahia. Não dá para você pensar que o jogador vai entrar com 20 anos de idade, vai colocar lá a camisa 8, entre aspas, que eu não sei qual é o número que ele joga, e vai resolver. Mas tem talento? Tem, Everton, tem. E aí, o que acontece também? Pressa da torcida, não. Falaram que era promissor pra caramba, jogou mal contra o Bahia. Não, encosta, não serve. Não vai mostrar no primeiro jogo dele. Outros jogos que ele atuou, ele entrou no decorrer do Campeonato Mineiro, entrou também no jogo contra o Santos lá na Arena Pantanal, jogou bem, mas não vai ser em um jogo que ele vai demonstrar tudo que ele pode. Isso aí pesa também o fato do treinador bancar. Fala, não, eu vou bancar o menino, se acha que ele tem confiança no jogador. Isso aí também é outro quesito. Mas só falando o que a gente estava falando a respeito de encontrar alternativas, por exemplo, segundo semestre de 2013, tá certo que o Atlético relaxou por causa da conquista da Libertadores, mas, por exemplo, perdeu o Ronaldinho, que ele teve aquela grave lesão muscular. O Cuca teve que encontrar uma alternativa para substituí-lo. Recuou mais o Tardelli. Ou seja, ele perdeu um jogador e no elenco ele encontrou como estruturar algo para que o time não caísse tanto. E não acho que aquele time do Cuca de 2013, que terminou 2013, foi mal no Mundial, claro, foi mal. Mas não acho, eu acho aquele time melhor do que o time que vem atuando hoje. Sim. Por exemplo, tinha o Fernandinho. Eu acho o Michael Suel mais jogador do que o Fernandinho. Também acho. Então eu acho que é o que a gente está falando. Falta o treinador encontrar alternativas. E o treinador, e é necessário que o treinador também tenha uma coisa chamada convicção. Aquele pragmatismo, ele tem que bancar determinados jogadores, que o Bernard, quando entrou no time do Atlético, era muito questionado. O Cuca foi insistindo, foi mexendo, até achar um lugar do campo, ou 2 ou 3, onde ele pudesse jogar e render. E olha só no que deu. Então, o papel do treinador é muito importante. O papel do treinador é tão importante que o Cuca conseguiu valorizar um time todo, não só pelas conquistas, mas principalmente porque esse time rendia dentro de campo e jogava. Daqui a pouco a gente volta a falar do Galo, vamos falar agora, voltar a falar do Cruzeiro, só que agora, eu prometi há pouco, uma matéria especial com o Ricardo Goulart. Né? E aqui a gente promete e costuma cumprir. Semana passada, eu pedi para a minha produção, durante o programa, que marcasse com o Goulart. Mas era para trazer ele aqui. Só que a gente entende, né, correrias, viagens e tal. O melhor jogador do campeonato até aqui e a nossa competente Gisele Ramos fez uma reportagem especial com o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então chama a sua atenção, torcedor do Cruzeiro, você que gosta do bom futebol, e se liga aí no que diz o Ricardo Goulart, a nossa repórter Gisele Ramos, a mãe mais linda, a grávida mais linda do Brasil. Veja aí. Quando a estrela brilha, o resultado não pode ser outro. Se o Cruzeiro está hoje no topo da tabela do Brasileirão, é graças a esse garoto aí. Artilheiro do campeonato com 8 gols. E nem atacante ele é. Então, o jogador hoje em dia não pode fazer só uma função. Mas eu deixo isso bem claro que eu sou meia, mas o Marcelo Oliveira tem optado pelo ataque, então eu estou fazendo ali. Quando ele me pede, eu tento fazer da melhor maneira para que as coisas possam fluir. Então, eu fico muito feliz.
Essa capacidade de fazer tantos gols foi o que chamou a atenção do técnico Marcelo Oliveira quando Ricardo Goulart ainda jogava pelo Goiás. Comecei no Goiás, né, com uma experiência boa de Série B, com grandes jogadores que tinha ali. Fui campeão, né, depois me transferi para o Cruzeiro, onde que também grandes jogadores. Então, né, as coisas foram acontecendo assim, então fiquei muito feliz pela proposta. E hoje está realizando um grande sonho. Claro que está muito cedo, mas já está todo mundo considerando que o Cruzeiro é o favorito mesmo, é o rumo ao tetra, o torcedor já está sonhando com isso. Claro que vocês têm o pé no chão, porque vocês sempre pregam aquele discurso do jogo a jogo, né? Sim. Mas claro que já dá para imaginar. Né, se eu for falar que, a gente vai ser campeão daqui 5 rodadas. Mentira, está desmerecendo os outros atletas, os outros times. Então, a gente tem a consciência, né, mesmo de discurso, mas é a verdade do futebol. E lá se vão 1 ano e meio vestindo a camisa do Cruzeiro. Como todo jogador, viveu altos e baixos. Ajudou na conquista do Tri em 2013, viu o rendimento cair no início deste ano, mas agora vive o melhor momento da carreira. Futebol é muito rápido, né? E hoje eu falo que estou vivendo um grande momento, foi um reconhecimento, né? Está sendo maior em cima do meu trabalho. Então, eu fico muito feliz por isso, mas não quero me acomodar, ter meus pezinhos no chão. Então, mas isso é muito importante para o jogador, né? Ter esse reconhecimento, te dá confiança. Se o momento é bom, também é hora de pensar na seleção brasileira. Um sonho para quem ainda não teve a chance. Estou preparado, né? Meus companheiros também estão preparados também. Deixa eu fazer meu trabalhinho tranquilo aqui, jeitinho mineiro aqui de Minas, que as coisas possam fluir. Hoje o sorriso é fácil no rosto de Ricardo Goulart, mas nem sempre foi assim. Na rápida passagem pelo Internacional em 2011, viveu o momento mais triste de sua vida. E minha mãe acabou falecendo, né? Infelizmente, mas nunca pensei em desistir, né? Eu sei que ela lá de cima está olhando por mim, né? E por isso que estou realizando cada sonho também, que seja por ela. Com apenas 23 anos, o exemplo de superação, de determinação, de confiança no futuro que ainda está por vir. Goulart sabe que ainda tem muita coisa para viver, mas ele acredita no sucesso, que um dia foi apenas um sonho de criança. Toda sexta-feira, vou aproveitar que meu editor está em cima ouvindo, meu diretor de jornalismo está em casa. Aliás, se espirrar aí, Júlio, Deus te abençoe. Toda sexta-feira tem que ter uma matéria especial dessa. Eu gostei muito, ficou muito bem feita. Parabéns a Gisele, ao Jimmy, o pessoal da edição aqui, ao Genta, que contribuiu de forma efetiva para que a gente conseguisse essa matéria especial com o Ricardo Goulart, que joga demais, muito bom jogador. Aliás, Gomide, eu gostaria que você falasse primeiro sobre o Ricardo Goulart. O Ramalho está lá vivendo o dia a dia do Cruzeiro e tal, mas eu gostaria que você falasse desse cara que joga demais. Excelente jogador, Everton. E o que eu achei interessante no que ele comentou com a Gisele foi esse fato de dizer que hoje o jogador ele tem que ser um pouco mais versátil, né? Tal. É claro que ele não vai jogar de lateral, volante, etc. Numa circunstância, tudo bem. Mas, por exemplo, ele consegue muito bem jogar como aquele jogador que chega de trás, aproveitando ali a parede do jogador, como o Borges ou o próprio Marcelo Moreno, ou consegue fazer também essa função. Cai um pouquinho de qualidade, mas consegue jogar ali enfiado também entre os zagueiros adversários. Eu acho que ele é um jogador que, se mantiver esse ritmo que ele está apresentando no Campeonato Brasileiro, final do ano é uma venda na certa para a diretoria do Cruzeiro. Mostra-se um jogador também de muita personalidade, um jogador que deve ser muito regrado também com o lado extra-campo, faz total diferença esse tipo de comportamento. Eu acho que é um jogador que futuramente vai render bons valores aí para a diretoria. A gente estava comentando aqui também, por exemplo, trabalho de treinador, né?
Lembre que na época o Ricardo Goulart foi disputado tanto pelo Cruzeiro como pelo Atlético. O presidente Alexandre Calil, não lembro qual que era. O Theo José, nosso companheiro de Band, bancou a vinda dele pro Atlético. Eu não lembro qual foi o adversário, Everton. Se não me engano, foi um jogo contra o Atlético Goianiense na Arena Independência, que estava no final do campeonato já, em 2012. Contra o Cruzeiro, no último jogo, 3-2. Não, mas essa declaração do Calil, acho que foi um pouco antes que ele havia dito que tinha tudo praticamente certo com o Luan, que acabou vindo da Ponte Preta, e o Ricardo Goulart, que era do Goiás. Sim. Mas aí depois também teve a oferta do Cruzeiro, ele acabou indo pro Cruzeiro. Mas esse é o tipo do trabalho, Everton, que eu acho que está faltando um pouco no Atlético. Garimpar, né? Garimpar. O Atlético trouxe o Luan, trouxe o Leandro Donizete, que era tipo, um jogador que tem uma idade um pouco mais elevada, mas não era um nome comentado. Assim, o Jô, quando foi contratado pelo Atlético, era preterido lá no Sul, cara. Por causa das baladas. Mas era mais atleta, mas tem mais nome. Sim, mas estou dizendo o seguinte, mas a convicção Sim, de você bancar o atleta. Também. O caso mais recente é o Marquinhos do Cruzeiro. Aí ele é mais rodado que o Marcelo Moreno, rapaz. Mas veio e está aí como titular. O Marcelo Moreno, contestado no Grêmio, contestado no Flamengo, Cruzeiro veio, bancou, e hoje, para mim, o Marcelo Moreno é indispensável, entendeu? Então, essa questão do Goulart aí passa exatamente pelo que você está dizendo. O trabalho do treinador de enxergar e dizer, olha, busca lá, que esse cara aqui é bom. O Petros que está no Corinthians. Bom jogador. Olha o que joga esse Petros. Mas o Levi demorou a enxergar o que ele tinha na mão, ainda mais garimpar o que tinha fora. Dizendo, mas quando você vai fazer um planejamento... Não tem que ser só do treinador, não. Não, claro, é uma equipe, mas tem que partir dele. Mas o trabalho do treinador é muito importante. O cara está antenado. Quando você vai fazer uma contratação, ela não, às vezes ela vem de repente pinta um negócio de oportunidade. O Alexandre Matos diz muito sobre isso. O Gilvan também, o Cruzeiro está aberto a um bom negócio, né? Então, ela é de oportunidade. Mas quando você planeja a contratação, ela também normalmente funciona. Então, será que o Maluf não se liga, por exemplo, no futebol argentino, no futebol uruguaio, no futebol paraguaio? Tem que esperar uma Libertadores para ver fulano, Beltrano, Ciclano jogar? Interior de São Paulo, está cheio de bons jogadores, né? Então, a questão feita pelo Matos no Cruzeiro passa por isso. Contratou e bancou. Contratou o Goulart e bancou. Contratou o Everton Ribeiro e bancou. Porque o Everton Ribeiro, quando foi contratado, era uma promessa. Hoje é uma realidade. Sabe? De trazer jogadores que... O Bruno Rodrigo, por exemplo, não era um zagueiro que você... Não, veio super contestado. Mas é um jogador mais rodado. Mas veio super contestado. Mas o Bruno Rodrigo é um jogador que, por exemplo, ele nunca foi protagonista, só que ele nunca foi também aquele jogador, assim, execrado por nenhuma torcida. Eu acompanhei ele na Portuguesa, mais na Série B, porque a Portuguesa não tinha subido. Ele era um jogador já regular. Ele jogou no Santos. Hoje, ele seria titular absoluto no Santos, porque ele é melhor do que o David, por exemplo, que é titular do Santos. Ele é melhor do que o David. Então, ele é um jogador que nunca foi protagonista, mas não dá para você falar também que ele era execrado pelos clubes onde ele passou. Não é essa a questão. Eu acho que foi um bom negócio, mas a questão dele ele é um jogador também com a idade um pouco acima também. O que eu falo é assim, você pegar jogadores tipo o Ricardo Goulart, igual o Luan tá no Atlético, pegar com 21, 22 anos e daqui 2, 3 anos conseguir fazer uma venda para ir girando o capital do clube. Isso que eu tô falando. Deixa eu chamar um intervalo rápido aqui, a gente vai, mas a gente volta para falar mais de Atlético Cruzeiro, da rodada do final de semana aqui nos Donos da Bola. 2 minutinhos só, até já. Os donos